Acho que sim, ela aguardava as vítimas. É isso que esperamos. Caso contrário, vamos dar a ele a primeira parte disso. Se houver outro menor além de Jamari Lawhorn, talvez não mostre seu rosto. Não estamos esperando mais ninguém da sua mesa, correto? Correto? Se vocês tiverem celulares, por favor, certifiquem-se de que estão oferecendo um celular. All rise, please. Circuit Court is now. I will call down the presiding. Por favor, sentem-se. Boa tarde, meritíssimo. Estamos aqui hoje. No caso de Jamarion Lawhorn, presente no tribunal hoje com Jamarion estão sua mãe, Anita Lawhorn, seu advogado, Charles Bucalu, seu tutor, Ad Litem, Judith Rescovich, promotora Vicky Seidel. Também estão presentes hoje os pais da vítima neste caso, Jared e Danielle Berkerke, assim como seu irmão Cameron Berkerke. Muito obrigado, Sr. Corey. Este é o momento e local para a sentença neste caso. Acredito que foi... Pelo menos a quarta de 2015, Jamari Lawhorn foi condenado por decisão do júri, ou primeiro a se referir ao bispo ou à regra de audiência de sentença, exceto a audiência disposicional,
em um caso designado como este, significa que um menor foi designado para ser julgado como adulto. Como Jamarion, isso está na regra 3.955-A do Tribunal de Missão. Essa regra do tribunal cita vários fatores, 6, para ser específico, que o tribunal deve considerar ao decidir qual seria a disposição ou sentença apropriada neste caso. Vou poupar a todos da leitura de cada fator, porque vamos falar sobre eles em detalhes. E tudo está estabelecido na regra do tribunal. A lei determina que, ao decidir qual deve ser a disposição ou sentença apropriada, o tribunal deve considerar todos os 6 fatores listados. Mas o tribunal deve dar maior peso a 2 fatores. Primeiro, a gravidade da infração e, em segundo lugar, o histórico anterior do menor. Segundo a regra do tribunal, presume-se a aplicação de medida socioeducativa ao menor, salvo se o promotor provar o contrário, por preponderância de provas. Ou seja, que é mais provável do que não, com base nos 6 critérios, que seria do interesse público condenar o menor como adulto. Recebi um briefing de ambos os lados do caso, mas agora gostaria de dar a cada lado a oportunidade de apresentar os argumentos que quiserem sobre a aplicabilidade dos fatores, etc. E decida. Vou começar com você, em nome do tribunal. Obrigada, meritíssima. Bem, com relação à nossa posição sobre este assunto, estamos pedindo que o tribunal imponha uma sentença de adulto, mas adie, obviamente, a imposição disso, ou seja, é nossa posição que uma medida socioeducativa juvenil é adequada neste caso. Não atenderia aos critérios que o tribunal deve considerar. E, em segundo lugar, isso impediria o tribunal de utilizar várias opções que você tem à sua disposição pelos próximos anos, enquanto você determina se o réu pode ser reabilitado neste caso. Então, esse é o nosso argumento básico sobre isso. Meritíssima, com respeito, explicarei brevemente nossa posição. O tribunal deve primeiro avaliar a gravidade da infração. Nada pode ser mais grave do que o ocorrido aqui. Meritíssima. Também há agravantes. A senhora deve considerar os fatores agravantes. Eu diria que, de acordo com o OVUM, o uso de uma arma, neste caso uma faca que envolve um corte, é um fator agravante. Então, temos isso. Além disso, meritíssima, sob o OV4, refiro-me a variáveis do delito. Para esclarecer, é o efeito psicológico causado nas vítimas ou em suas famílias? Tivemos depoimentos. Você viu o irmão, neste caso, claramente afetado, junto com os pais dele, é claro, por essa situação. Portanto, diríamos que esse fator favorece totalmente uma sentença para adultos, ou neste caso, excelência, uma sentença mista. Depois você avalia se isso foi planejado e como. Acreditamos que sim. O depoimento afirmou que ele planejou matar alguém por 1 ano e cumpriu o plano. Ele pegou uma faca, foi ao parque, encontrou o garoto no caminho, escondeu a faca e tirou a camisa. Todos esses fatores envolvidos mostram o quanto isso foi premeditado por parte dele, e também apresentamos esse fator sob o OV10. Ele escolheu uma criança vulnerável justamente quando ela estava em sua situação mais frágil, tendo acabado de descer de costas, tipo com as costas voltadas para o réu e em posição agachada quando foi esfaqueado. Fator número 3 de Joyner, vou dizer que está relacionado a isso. Bem, ele não tem nenhuma condenação. Ele teve pouco contato com a polícia. No entanto, ele tem outras atividades criminosas. Sabemos, de fato, pelo testemunho de várias pessoas, que ele provocou incêndios em pelo menos 2 ou 3 ocasiões. Isso é incêndio criminoso. Eles fraudaram o varejo. Também sabemos que, às vezes, ele torturava ratos, o que mostra maus tratos a animais, e também que ele falsificou a assinatura dos pais em um documento. Então, eu diria que isso também pesa nesse fator determinante. Outro fator seria o aconselhamento, como ele lidou com isso. Infelizmente, ele não recebeu aconselhamento, então acho que esse fator talvez pese para o outro lado. Meritíssima, os principais pontos são os fatores 5 e 6, adequação da punição no sistema juvenil e opções disponíveis. Meritíssima, sinceramente, neste momento não sabemos. Se esperarmos
Ele tem 13 anos agora, se esperarmos 8 anos até o seu 21º aniversário. Isso é suficiente? Não sabemos agora, talvez não seja. Aos 12 anos ele matou alguém. Vai ser preciso muito para que ele seja reabilitado, se é que isso vai ser possível algum dia. E então, na nossa posição, o sistema de menores sozinho, sem algo possivelmente pairando sobre a cabeça dele, simplesmente não é suficiente para lidar com essa situação. E eu não estou dizendo que em algum momento você não possa simplesmente dizer, ok, você vai ser liberado sem ir para a prisão. Essa opção deve existir caso sua conduta futura mostre que ele não se reabilita. Meritíssima, por esses motivos, então nós apresentamos isso. Os fatores, neste caso, pesam a favor disso, meritíssima, caso a senhora, assim como eu disse antes, opte por uma alternativa juvenil. Neste caso, ele pode ser liberado para o público aos 21 anos e talvez de acordo com os fatos deste caso e as circunstâncias que existirem mais tarde. Isso simplesmente não é uma boa ideia, mas a senhora não conseguiria proteger a sociedade do réu neste caso. Então, ao se opor a um julgamento como adulto e adiá-lo, isso claramente lhe dá opções no futuro, neste caso. Portanto, esse é o pedido deles. Com isso, meritíssima. A senhora também gostaria que acrescentássemos algo à sentença? A menos que tenha outra pergunta sobre o assunto. Como a senhora sabe, senhorita Slider, as pessoas, neste caso, apresentaram uma petição com base na lei, solicitando que o tribunal imponha uma sentença adulta de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Está correto. Entendo que a posição do seu escritório é que vocês apresentaram a petição, mas também estão pedindo que o tribunal a mantenha em suspenso. Isso está correto? Isso seria correto? Meritíssima. Mesmo assim, eu acredito na petição. Sabemos que nem pedimos para a petição ser ouvida ou notificada por anos, talvez nunca seja. Mas eu não acho que neste momento devamos ser impedidas, como a senhora sabe, eu acho que a lei fez isso. A lei exigia que apresentássemos isso dentro de 21 dias após a condenação, então nós apresentamos. Não temos a intenção necessariamente de ficar diante da senhora hoje dizendo que queremos prisão perpétua sem liberdade condicional. Mais uma vez, porém, pelos mesmos motivos. Quero que a senhora tenha todas as opções para a sentença. Nosso escritório pode proteger seus interesses, talvez pedindo prisão perpétua sem liberdade condicional. E meritíssima, né? A senhora também gostaria disso? A senhora também nos pediu para apresentar um resumo sobre a questão de saber se achava que tinha definido o prazo. A senhora me permite discutir essa questão também? Certo, obrigada, meritíssima. Pedimos que adie a decisão sobre sentença para adultos, não sendo necessário decidir agora. A senhora não precisa definir um período exato de anos para isso. Acredito que a lei, e nós fornecemos referências... Sim, não é? Eu posso. No entanto, posso dizer que, conforme foi escrito para mim, indica claramente que é uma situação que você está levando em consideração. Se você tiver que sentenciar alguém depois, pode levar em conta vários fatores ao dar a sentença meritíssima. Na verdade, o que é interessante neste caso específico é... Como afirmou o Tribunal de Apelações, decidir sobre prisão perpétua sem chance de liberdade condicional é responsabilidade do júri. De fato. Então, estamos aqui diante de vocês agora com o que considero 3 grandes opções, bem, 4 eu acho, mas 3 opções em termos do que pode ser feito neste caso. Por isso, não acho que precisem definir um prazo fixo para o que decidirem fazer hoje ou futuramente. Por esses motivos, caso contrário, vocês perderão todas as opções disponíveis. Obviamente, vocês poderiam optar por um processo totalmente juvenil neste caso. E assim, independentemente de qualquer coisa, ele seria liberado pelo menos antes de completar 21 anos ou no dia do seu aniversário de 21 anos. Minha dúvida, exposta na ordem, é apenas uma questão de interpretação estatutária. Certo. E é que quando o Estatuto, e agora estou olhando para o Código Internacional de Legislação 7128-181 sub, e ele diz, abre aspas, o tribunal pode adiar a sentença de prisão sob esta subdivisão, por até determinado período, etc. E acho que minha pergunta é se, quando o legislador usa o termo sentença de prisão, isso necessariamente implica uma sentença específica com um mínimo e um máximo. Ou se isso só quer dizer, de forma geral, se o tribunal impor uma sentença de prisão futuramente. Li o que você apresentou
e notei algumas decisões não publicadas que sugerem que isso está certo. Você concorda? Não parece haver nenhuma lei que trate especificamente dessa questão. Não diretamente. Pesquisamos sobre o tema e nos baseamos em outras interpretações. Porque também fala em adiar a imposição da sentença, não a sentença em si, e depois diz ao tribunal se adiar a imposição. Vou captar a linguagem exata para você, meritíssima. Diz que se você adiar a sentença disso, uma sentença depois, fala sobre se você impor uma sentença depois. Ela não pode ser maior do que o máximo da sentença que poderia ter sido imposta na época. Não sei se estão dizendo isso, mas entendo que você pode sentenciar até o que poderia ter sido na época. Porque é isso que o restante e a linguagem simples do estatuto... Diz aqui, claro. Isso fica mais complexo porque há mínimos obrigatórios e máximos, algo que não lembro de ter visto antes. O termo mínimo máximo está correto neste contexto. Então você concordaria que, de muitas maneiras, em uma possível sentença de prisão futura, o tribunal pode realmente ficar de mãos atadas quanto ao que exatamente seria essa sentença aqui. Porque apesar de o relatório pré-sentencial para a liberdade condicional de adultos não seguir as diretrizes, ele sugeriu que, mesmo aplicando quase todas as variáveis de infração, provavelmente não ultrapassaria o mínimo obrigatório de 25 anos. Está certo? Acho que só seguiram o estatuto, que também cito aqui, está de acordo. Se você julga alguém com menos de 18 anos na época do crime, acusado de homicídio em primeiro grau, o estatuto estipula a idade de 25 a 40 anos e no máximo 60 anos. Eu acho que é uma lição. Não, quer dizer sim, desculpe. Bem, sim, então é até os 60. O estatuto está escrito assim, existe um parlamento estatutário aqui e também, mesmo pelo caso Miller da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, quando eles disseram que você não pode automaticamente dar prisão perpétua sem liberdade condicional para qualquer pessoa com menos de 18 anos, que você tem que ter uma audiência sobre esse assunto em algum momento, se decidir aplicar a prisão perpétua sem liberdade condicional. Isso também complica esse caso e realmente ficou mais complicado com a recente decisão do Tribunal de Apelações, o que na verdade tiraria essa decisão das suas mãos e a colocaria nas mãos de um júri. E com o que não me incomodo em deixar de lado. Tenho certeza. Mas a posição do seu escritório é: apresentamos a moção, mas vamos esperar para ver o que acontece. Isso significa que eu teria que convocar outro júri. Pessoas que não ouviram o julgamento nem sabem sobre o caso. Seu escritório imagina que, se algum dia me pedisse para fazer isso, nós basicamente refaríamos todo o julgamento. Meritíssima, na verdade, eu espero que essa lei seja alterada até o momento em que essa questão possa voltar à tona, mas sinceramente, meritíssima. A situação em que o estado de Michigan se encontra agora, de qualquer forma, eles estão tentando descobrir se esses casos terão efeito retroativo. Se essa decisão vale para todos nós... Exatamente. E o ponto sobre isso é que atualmente temos algumas pessoas do condado de Kent que foram condenadas por assassinato em primeiro grau. Elas tinham menos de 18 anos na época e estão cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Algumas delas estão lá há anos, décadas, acho que de acordo com o que imaginaram que teríamos que fazer. Se disserem que devemos fazer isso, talvez tenhamos que convocar um júri para cada caso. Eu entendo que talvez não tenha exatamente o mesmo devido processo, requisitos que um julgamento da fase de culpa teria. Mas, na verdade, não podemos simplesmente reunir 12 pessoas e dizer: vocês não sabem nada sobre isso. Vamos mostrar fatores agravantes da MAA. Certo? Tudo bem, justo. Novamente, com todo respeito aos demais, eu só posso responder qualquer pergunta do tribunal. Obrigado. Recital. Senhor Kopalu, começaremos pela segunda parte. Primeiro, porque se eu entendi o seu memorando, o senhor compartilha da opinião do povo. Isso, a sentença de prisão adiada, significa de fato que o tribunal não precisa determinar uma pena de prisão específica hoje, mas sim pode esperar até que, e a menos que alguém peça ao tribunal para impor uma sentença de prisão. Está correto?
Se o Tribunal Supremo faria isso, acho que sim, está certo. Segundo minha leitura do Estatuto, especialmente o parágrafo 9 diz o seguinte: permitir ao tribunal impor qualquer penalidade possível já pressupõe discricionariedade. Pelo menos é assim que eu entendo. Caso contrário, não acho que eles teriam usado a expressão poderia ter. Caso contrário, diriam apenas impor. A sentença foi determinada na audiência. Acredito que essa seja a intenção deles, pelo menos é como interpreto. Você está falando do Estatuto do Alelo Dependente Culpado? Não, estou falando da subseção 9 do Estatuto de Sentenciamento. Especificamente 712 a 18, creio, subseção 9. Você está falando sobre o primeiro... Sim, me desculpe. Primeiro porque estou falando sobre M, porque M é o Estatuto que trata especificamente de uma sentença mista. Primeiro entra em cena, se o tribunal adotar uma sentença mista. Estou realmente focando na linguagem em M, sobre adiar uma sentença de prisão, e se isso necessariamente implica que eu já teria determinado uma sentença de prisão e então já teria decidido isso. Se me pedirem para impor, já foi decidido. Diferente do que dizem, parece que o povo questiona: por que o senhor não esperou o juiz? Assim, o senhor teria o benefício do tempo entre agora e o possível pedido para impor a sentença. Concorda com eles nisso? Concordo, e acho que principalmente porque não há nada no Estatuto que use o termo sentença combinada. Ele fala sobre adiar a imposição e nós chamamos isso de adiamento da imposição. Chamamos de sentença combinada porque facilita, é uma abreviação para nós, mas acho que M não difere de primeiro no plano. Você está adiando a sentença para adultos, independentemente de considerar isso uma sentença. Está pronto para impor e, ao adiar, está adiando. Preciso da sua posição sobre uma questão delicada. Você acredita que hoje eu deveria calcular e impor uma sentença para adultos, mas determinar que ela seja adiada a menos e até que chegue o momento em que me peçam para realmente impô-la? Ou você acredita que eu não deveria calcular nada hoje? Devo esperar para ver se, no futuro, alguém dirá: ei, hipoteticamente, ele violou a condicional. Pedimos que o senhor aplique a sentença, juiz. Nesse momento, eu aplicaria, independentemente das diretrizes ou dos mínimos obrigatórios. Essa é a questão que estou tentando resolver. Sim, meritíssimo. E eu acho que a resposta é que realmente acredito que concordo com a promotoria nesse ponto. Ok, justo. Se quiser falar dos fatores ou outro assunto... Bem, quero abordar a questão do pedido de prisão perpétua sem liberdade condicional. Eu discordo da promotoria que podemos esperar indefinidamente até o fim, até que ele faça 21 anos para tomar essa decisão. Eu entendo adiar isso por um tempo, sabe? Não há nenhuma lei sobre isso. Obviamente é algo totalmente novo, mas se permitirmos o adiamento até que Arnon faça 21 anos, qual é o sentido da restrição de tempo? Não há nada ali que realmente os comprometa com qualquer coisa até o final da possível decisão juvenil. Eu vejo isso mais como uma oportunidade de talvez ter como um adiamento típico de sentença para adultos de até 1 ano ou algo assim. Não acho que a decisão precise ser hoje, mas também não deve ser adiada ou ficar pendente até ele fazer 21 anos, minha opinião é essa. Acredito que não exista prazo para essa solicitação. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho dúvidas quanto à posição do promotor sobre isso, de que eles podem fazer uma solicitação e depois dizer, mas nós vamos decidir quando e se o tribunal escolher levantar essa questão. Especialmente se isso for em 7, 8 ou 9 anos. Concordo com você. Não acho certo e não quero. Fora das dívidas. Justo, não vou mais longe. Certo, voltando ao tema dos fatores, não vou contestar, fiz isso no meu relatório. Sei que a gravidade da infração é clara. Esta é a nossa infração mais grave. Com certeza, eu diria isso.
O segundo fator, reconhecendo que houve elementos que foram confirmados aqui, não é uma situação em que temos. Nunca houve qualquer alegação de intenção maligna ou algum tipo de motivo além de essencialmente tentar se matar. Eu não acredito. Sabe o termo planejamento? Sim, ele usou. As evidências mostraram que ele usou a palavra planejamento há um ano, quando ele se mudou, antes de ir para Nova York, não havia sinal de um plano elaborado. E quanto à vítima vulnerável, se ele realmente estivesse atrás de uma vítima vulnerável, provavelmente teria escolhido um dos outros garotos. Isso é claramente alguém que chegou ao limite e não acho que haja dúvidas sobre isso. Deixe-me te perguntar uma coisa. Quero dizer, estou te ouvindo e entendo o que você está dizendo, não é? Em grande parte, sobre essa questão, conforme constatado pelo veredito do júri. Eles consideraram seu plano culpado de homicídio em primeiro grau, o que significa que julgaram os elementos do crime comprovados, além de qualquer dúvida razoável. E isso incluía premeditação, incluía, malícia, intenção prévia, incluía esse tipo de coisa. Quero dizer, será que eu realmente estou em posição de dizer, bem, sim, eles o condenaram por isso, mas agora eu tenho a liberdade de poder dizer, mas eu realmente não olhei para o caso da mesma forma que eles olharam. Não está. Não sugeri isso. O primeiro e o segundo fator. Quero falar só dos agravantes agora, quais poderiam ser. É isso que sugiro. Um dos pontos é o nível de planejamento. Eu sugiro para você, não houve muito planejamento aqui, mesmo já tendo mencionado isso. Com certeza. Não sugiro que o júri não tenha visto premeditação aqui. O júri já decidiu essa questão. Quanto aos outros agravantes, não fica tão claro que a sentença deva ser para adulto, como a promotoria afirma. Com relação ao terceiro fator, não há absolutamente nenhum antecedente, ponto final. A promotoria sugere incêndio criminoso. Havia indícios de que ele já provocou incêndio antes, possivelmente sendo incêndio criminoso. Precisa ser mais que isso. Ela continua falando sobre a mutilação de algum animal. Não me recordo de evidência direta desse ponto, nem no julgamento, nem em outro lugar que apoie essa ideia, muito menos que se baseie nela. Pode ser que isso estivesse em um dos relatórios dos peritos. Isso é justo, Dan. Que talvez esteja lá? Acho que talvez possa estar lá. Acho que não há informação suficiente ali para confiar nisso, nesse fator específico. E certamente houve uma alegação de que ele furtou em uma loja, acho que houve. Nunca houve admissão, mas não vejo nenhum problema de antecedentes que faça esse fator ser considerado de outro modo que não favorável. Acredito que todos concordam que ele nunca foi formalmente julgado por infração juvenil antes deste caso. Então minha impressão é que do que realmente estamos falando é: a versão 3 vai além ao dizer não se limitando a. E aí meio que abre para outras possibilidades, e assim por diante, e assim por diante. Não vejo isso como motivo de disputa. Que ele não tinha antecedentes criminais. No relatório pré-sentença, creio que não foi declarado nenhum antecedente. Acho que ficou zerado. Certo? O quarto fator, eu acho, claramente favorece uma decisão juvenil aqui. Quero dizer, estamos falando sobre um indivíduo que está... Me perdoe sua resposta. Fez várias tentativas de obter ajuda, incluindo referências para aconselhamento. Ele revelou coisas às autoridades competentes sobre abusos anteriores e nunca foi tratado de forma significativa. Esse fator depende da participação ativa nos programas disponíveis. Ele realmente tentou fazer isso. Não acho que haja qualquer sugestão de que ele não estava disposto no passado.
E, francamente, a melhora dele enquanto estava detido mostra sua disposição em participar de programas adequados, e até mesmo o testemunho é. A melhora dele este ano já mostra o potencial de reabilitação e o sucesso dos programas. No quinto fator, as mesmas coisas se aplicam, então não vou me alongar, certo? Muito bom. O sexto fator é a oferta de programas. Eu recomendaria para um jovem de 13 anos aqui. A disponibilidade de programas no sistema juvenil supera em muito qualquer coisa disponível no sistema adulto para reabilitação, Sr. Lawhorn. E... seja franco, agora pedimos apenas uma decisão juvenil direta. A maioria desses fatores não é contrária, exceto a gravidade da infração, que o senhor deve considerar com mais seriedade, como disse. Mas a soma de todos os fatores apoiaria uma decisão puramente juvenil aqui. Especialmente considerando a idade do réu, ele vai estar envolvido. Ele pode ficar envolvido no sistema por até 9 anos. Senhor escocês, o senhor não participou da reunião aqui, mas certamente quero lhe dar uma oportunidade. Se quiser, vou lhe dar uma oportunidade de falar sobre isso mais tarde, se preferir. Vou me dirigir ao tribunal. Obrigada, meritíssima. Justo. Bem, agora, o tribunal vai analisar esses fatores conforme exige a lei. Primeiro, a gravidade do delito. Assassinato em primeiro grau é o crime mais grave que pode ocorrer no estado do país. Se isso fosse uma condenação de um adulto, a sentença deveria ser prisão perpétua obrigatória, sem possibilidade de liberdade condicional. A gravidade do delito aqui pesa muito no equilíbrio dos fatores. Os fatores agravantes nas diretrizes de sentença provavelmente incluem 50 pontos por premeditação, 25 pontos porque a vítima foi esfaqueada e 5 pontos por o réu ter uma faca, 100 pontos pela morte da vítima e possíveis pontos extras por sua vulnerabilidade. E com relação ao impacto que o assassinato teve sobre os familiares sobreviventes, ouvi o depoimento no julgamento. Está claro que a família ficou destruída por causa disso. Eu sustento, não de forma irreversível, mas também suspeito, que talvez ouviremos as vítimas em alguns minutos e eu permitirei que elas falem, não vou presumir. Mas para que possam explicar ou descrever completamente como isso os afetou. A culpabilidade do réu também pesa muito contra ele na avaliação dos fatores. O júri decidiu que ele agiu intencionalmente e premeditadamente. E as evidências foram claras de que J. Marianne indicou ao avaliador da Network 180 que ele vinha planejando executar esse tipo de plano de assassinato seguido de suicídio há 1 ano. Eu não duvido disso. Isso não significa que ele estava obcecado com isso durante o ano inteiro, mas eu realmente acredito que ele claramente vinha pensando sobre isso. Tivemos algumas moções pós-veredito que decidi semanas atrás. Discutimos vários pontos nessas moções, como se o tribunal deveria ter instruído sobre homicídio culposo, o que, em minha opinião, não era adequado aqui. E parte disso foi porque eu concluí que, com base nesse testemunho, é difícil para o tribunal concluir que isso não envolveu alguma premeditação e deliberação. Então acho que isso também pesa contra o réu. No geral, acredito que o terceiro fator é, de longe, o que mais favorece o réu. Ele realmente não tem histórico de decisões judiciais juvenis ou condenações adultas. Ele teve um comportamento de médio para baixo na unidade de detenção juvenil. Obtenho essas informações tanto dos registros do julgamento quanto dos laudos periciais já mencionados. No caso, a mãe dele relatou várias coisas diferentes, embora algumas delas claramente não fossem baseadas em conhecimento de primeira mão, algumas talvez fossem. A mãe dele relatou que Jamarian tinha se envolvido em algumas brigas, embora não tenha visto nenhuma indicação de que fossem de natureza particularmente grave.
Ele já havia sido suspenso da escola algumas vezes e se envolvido em roubos. Também havia algumas evidências, embora eu tenha que dizer que faltavam detalhes, de que ele pode ter iniciado um incêndio em casa e possivelmente abusado de um animal em algum momento da infância. Mas o agente de condicional também indicou, pelo menos no passado, talvez não o atual, porque acabamos de começar a fazer isso. Jamarian mostrou crescimento e maturidade desde o assassinato em agosto de 2014 e sua detenção até agora, um tempo considerável em relação ao histórico de participação. Antes do assassinato, ele não recebeu orientação formal na detenção, mas participou de aconselhamento. Infelizmente, o relatório mais recente é que desde que foi condenado por homicídio em primeiro grau, ele se afastou do aconselhamento. Estou otimista que ele voltará após a audiência de hoje e quando seu futuro estiver menos incerto. Ele já expressou ideias e tomou atitudes de automutilação ou suicídio na detenção juvenil. As evidências indicam que alguns episódios foram genuínos e outros não, mas o acompanhamento psicológico é fundamental para esse jovem. A punição recomendada e os programas disponíveis no sistema juvenil. Encaminhamento para o Lar Juvenil do Rio Mosquito. Há alguns anos, o Lar Juvenil do Rio Mosquito tem uma seção dedicada a homicídios juvenis. Eu, como juiz atuando nesse trabalho, tenho outro caso com um jovem condenado por homicídio que está nessa instituição específica e nesse setor específico. Se assim quiser, da instituição, o Lar Juvenil Rio Mosquito é uma instituição segura e fechada que garante a proteção da comunidade contra possíveis ameaças do réu. A programação lá é intensa, inclui escolarização e várias formas de aconselhamento. Há um sistema de níveis em que jovens ganham ou perdem privilégios conforme seguem ou não as regras. Nesse sentido, eu diria que é análogo a uma prisão para adultos, embora claramente não seja exatamente a mesma coisa, nem que seja apenas pela idade dos infratores. Na visão do tribunal, a Casa de Jovens do Rio Mosquito proporcionaria uma punição adequada e também daria a oportunidade para Jamarian crescer, amadurecer, para compreender melhor o dano que causou com suas ações e para dar a ele as ferramentas para reparar sua conduta errada. O tribunal tem 3 opções de disposição. Primeiro, uma sentença juvenil pode envolver liberdade condicional, internação em instituição ou ambos. Em segundo lugar, a imposição imediata de uma sentença de prisão para adultos. Encaminhar o réu ao Departamento de Correções de Michigan para ser colocado em uma prisão. Ou, terceiro, uma chamada sentença mista, onde o tribunal imporia uma sentença de prisão para adultos, mas adiaria qualquer imposição, enquanto aguardam revisões do comportamento e progresso do réu em instituição juvenil ou liberdade condicional. Uma sentença de prisão adulta, imposta ou adiada pelo tribunal, é regida pelo MCL 712818, subum subem, como indicado durante a conversa que tive com Lisa. Neste caso específico, por lei, uma sentença de prisão tem um mínimo obrigatório entre 25 e 40 anos. Isso significa que levaria entre 25 e 40 anos antes que Jamarian pudesse sequer ser elegível para a liberdade condicional. E um máximo de pelo menos 60 anos. Isso é obrigatório para o tribunal por estatuto, é decisão da legislatura e sou obrigado a seguir se fosse impor sentença de adulto hoje ou no futuro. O tribunal pode adiar a imposição de uma sentença de prisão por um período de até o tempo em que o tribunal continuar tendo jurisdição sobre o menor. Se minha leitura dos estatutos estiver correta, eu já faço isso há bastante tempo, mas às vezes a gente não olha todos esses estatutos. A idade típica de jurisdição é 17 anos pelo MCL 70 e 1280 e 2 sub A
podendo ir até 19 anos, conforme 70 e 1.282, a sub 1. Se a condenação envolver homicídio, o tribunal pode estender sua jurisdição até 21 anos, conforme o MCL 71.282, a sub 4. De acordo com a opção de sentença adiada, o tribunal pode emitir uma ordem de disposição adiando a imposição da sentença e colocando o menor em liberdade condicional, mediante condições apropriadas, incluindo qualquer disposição disponível sob o Estatuto de Disposição, e essas opções de disposição incluem o encaminhamento para uma instituição juvenil adequada. Gostaria de ressaltar que, conforme 712.818 venci, o tribunal pode sentenciar o menor a qualquer momento durante o período de adiamento a uma sentença de adulto. Portanto, não é necessário que o tribunal espere por um momento específico para fazer isso. É isso que eu acho que a lei determina. E o que eu gostaria de fazer agora é dar às vítimas que estão aqui a oportunidade de se manifestarem perante o tribunal. Vou permitir que elas façam isso, seja onde for, da maneira que se sentirem mais confortáveis. Ainda ouço um pouco. Para a mídia que está aqui, autorizei fotos e imagens de Jean-Marie e do rosto dele, porque agora ele foi condenado por um crime como adulto. Mas se tivermos um jovem falando hoje, não permito nenhuma fotografia do rosto dele. Bem. Oi. Provavelmente nem preciso dizer que perder Connor causou uma dor irreparável. Eu carrego isso todos os dias e sinto falta dele todos os dias. No ano passado, vi meu filho, que antes de perder Connor só tirava notas máximas, começar a tirar Cs e Ds. As notas dele melhoraram de novo. Li vários estudos sobre os efeitos da exposição de crianças pequenas à violência grave. E isso, somado ao meu luto, me tira o sono toda noite. Sinto que vivo entre dois mundos, este e outro onde Connor ainda está. Penso todos os dias no que ele faria, usaria ou nas piadas inteligentes que contaria e me fariam rir. Imaginei ele naquela cadeira se tivesse sobrevivido, mas não está lá. Eu não costumo falar sobre isso e precisei sair, então nem sei se isso foi mencionado ou não. Mas eu mesma sofri abuso enquanto crescia. Após sair de casa, pouco antes dos 19 anos, poucos sabiam disso, até mesmo na minha família. E quando descobri que estava grávida do Connor, comecei a pesquisar como quebrar o ciclo, como ser uma mãe melhor. Eu fiz cursos porque nunca quis que nenhum dos meus filhos sentisse o que eu senti ou fosse afetado por isso. Então, a ideia de que ele talvez devesse receber uma sentença menor ou, menos tempo por causa das circunstâncias familiares dele, dói. Por causa da minha história, sinto que isso reforça o estigma de quem sofreu abuso ou tem doença mental, o que nos prejudica financeiramente. Isso gerou confusão. Gastamos mais de $2.500 em terapia no último ano e Cameron continuará frequentando até a vida adulta. Conforme ele cresce e seu cérebro amadurece, precisará reprocessar o que aconteceu constantemente. Tudo ao redor. Isso foi completamente devastador e eu só queria dizer isso. Eu acredito firmemente no ditado de que o luto pela perda de um filho é um processo. Começa no dia em que o filho morre e termina quando o pai ou a mãe se junta a ele. Mais alguém? Sim, meritíssimo. Aqui vou ficar feliz com esse papel. Ok. Te amo. Lembro de te ver no drive-thru. O que quer dizer?
A maneira como isso afetou minha vida é que fica difícil fazer amigos. E às vezes isso faz com que... E às vezes, quando eu acordo, eu me pergunto onde está meu irmão. Connors pode se lembrar. Isso não era ou era o oposto da palavra. E às vezes é difícil fazer amigos porque eles podem ser dramáticos. A menos que carro. Como ele costumava ser, como ele era engraçado, ele é o garoto mais engraçado de todos. Eu amo como ele passava tempo comigo. Damarion vivo matou meu irmão mais velho. O que isso diz? Connor foi o meu primeiro melhor amigo. É isso? Sentirei falta dele para sempre. Muito obrigado. Dizer que a morte do meu filho nos abalou é até um eufemismo. Ela envolveu sua mão cruel em toda a nossa vida, na minha. Ainda hoje sou só uma sombra do que fui. Sou uma sombra do homem que fui. Em 3 de agosto de 2014 foi o último dia com minha família completa. Aquele foi meu 7º aniversário de casamento e nós fizemos um passeio em família para nadar e agora, todos os dias, eu revivo tudo o que aconteceu no dia seguinte, 4 de agosto. Não há palavras para descrever segurar meu filho morrendo nos braços, nem medir o trauma dos irmãos ao verem isso. Essas são as últimas lembranças vivas que eu tenho do meu filho. Essas cenas se repetem na minha mente e fazem um filme de terror parecer dócil. Eu digo tudo isso não para ganhar simpatia, mas para começar a explicar o que isso fez conosco. Eu amo meu filho e não passa um segundo dormindo ou acordado que eu não sinta falta dele e não sofra pelo que aconteceu com ele. Obrigado, pessoal. Ouvir os comentários é importante para todos nós. Informo que o Departamento de Liberdade Condicional para Adultos preparou um relatório de investigação pré-sentença. O relatório sugere encaminhar o réu ao Departamento de Correções de Michigan, mas não opina se a sentença deve ser aplicada ou adiada. Achei útil para algumas informações biográficas, mas não fez a contagem das diretrizes. Questionei o agente de condicional sobre o motivo. Ele sugeriu que, para ele, os mínimos legais podem ter causado isso. Basicamente irrelevante. Porque, ao ler os memorandos das partes, percebi um consenso de que o tribunal não precisava definir um mínimo ou máximo específico. Não achei que valia a pena esse caminho, pois pode ser feito depois, se necessário. Agora ouviremos o agente de condicional juvenil, Sr. Corey, que apresentou um relatório e faz uma recomendação. Sabe, eu recebi esse caso há aproximadamente um mês. E como você explicou em sua declaração, minha recomendação vai ser o lar juvenil do Rio Mosquito. Entrei em contato com o lar juvenil do Rio Muskegon. Enviei para eles as informações sobre Jamarion e no dia 22 de outubro, o psicólogo e o diretor do programa entrevistaram Jamarion na detenção. Eles o aceitaram para possível colocação no lar juvenil do Rio Muskegon. Como o senhor disse, meritíssimo, a unidade de medida é especializada em tratar jovens a longo prazo e pode oferecer o tratamento necessário para lidar com as questões anteriores de Jamarion, inclusive essa ofensa trágica. Durante sua estadia no lar juvenil do Rio Muskegon, ele terá um gerente de caso, um conselheiro e um psicólogo designados. O psicólogo atuará intensivamente com ele toda semana e entregará um relatório psicológico ao tribunal.
Então, eu realmente sinto que eu também tenho um jovem que está no programa de longo prazo. É um programa muito positivo neste momento. Acredito que será muito benéfico para Jamarian participar desse programa e ele permanecerá lá por um período longo. Pela gravidade da infração, ele deve estar em ambiente seguro e essa será a minha recomendação. Recomendo que ele permaneça sob tutela do tribunal, seja encaminhado ao lar juvenil do Rio Muskegon e continue detido até essa transferência. Que ele faça aconselhamento, vá à escola e receba a avaliação psicológica enquanto estiver lá. Teste de drogas. Também estou recomendando uma carta de desculpas, meritíssimo. Isso não é algo que o tribunal deva esperar imediatamente. Isso é algo que vai acontecer ao longo do processo de tratamento. E isso pode levar alguns anos para ele formular. O conselheiro vai determinar quando isso for apropriado. Isso mesmo, meritíssimo, isso mesmo. Recomendo uma audiência formal de revisão em 6 meses. Eu recomendo a sentença combinada para Jamarian, que os pais dividam a taxa do tribunal, ele pague a avaliação dos direitos da vítima e os custos mínimos do Estado. Meritíssimo, ainda não recebemos nada. Quanto à restituição, ouvi a mãe da vítima e pode haver restituição futuramente. Recomendo manter a questão em aberto por agora. Obrigado. Quero dar ao advogado e ao Jamarian a última chance de se manifestarem perante o tribunal. Vou começar com você. Obrigada, meritíssima, sobre as recomendações para o que chamarei por hora de decisão provisória. E é o caso, uma sentença de A, é o que chamamos de sentença A. Neste caso, eu concordo com as recomendações, obviamente. Temos jovens do condado de Kent atualmente no Muskegon Youth River Home. Participo frequentemente de audiências de revisão desses casos e considero o programa bom, sendo uma boa colocação institucional para o réu neste momento, meritíssima, mas quero acrescentar. E, obviamente, eu não posso dizer muito mais do que os pais disseram em relação à agonia que isso deve ter causado a eles. Gostaria de reiterar que, embora eu concorde com a recomendação de hoje, isso é totalmente... Eu também concordo, mas acabo concordando com a opinião dele de que deveria ser uma imposição adiada de um adulto e não diretamente como um menor. Porque, sinceramente, 8 anos é o máximo permitido enquanto estou aqui diante do tribunal. Se você desse uma sentença juvenil, o tribunal poderia mantê-lo sob custódia pelo tempo máximo permitido. A pena de 8 anos por assassinato em primeiro grau é insuficiente. Dito isso, na minha opinião pessoal, é assassinato em primeiro grau. Connor não voltará para casa. Ele pode sair aos 21 anos. Não acho que assim protegemos a sociedade. Portanto, mais uma vez, por esse motivo, nós realmente precisamos disso. Acho que vou dizer, o sistema de menores pode não dar a punição adequada. Mesmo internado por 8 ou 9 anos, isso talvez não fosse punição ou reabilitação suficiente. Todos merecem. Como sociedade e promotora, preciso pensar no melhor para todos. Eles precisam saber que assassinato em primeiro grau não resulta em liberdade após 8 anos. A menos que você prove ao tribunal que sua mãe faria isso, ou que você está totalmente reabilitada. Portanto, estou pedindo ao tribunal, por favor, não exclua essa opção para si mesmo no futuro, porque 8 anos simplesmente pode não ser o suficiente. Obrigada. Obrigado, senhora Silente. Obrigado, meritíssimo. Obviamente, o tribunal está ciente de tudo o que está acontecendo aqui no julgamento. O senhor está tão ciente de todos os fatos que ocorreram quanto, francamente, os advogados estão neste momento. Isso é resultado, isso é o potencialmente catastrófico resultado de uma vida inteira de abuso. O abuso é um problema grave na sociedade, pois essas situações podem ocorrer. Você junta isso com a resposta do jovem ao pedir uma interação adequada, uma intervenção apropriada e a futilidade dessa resposta. A culpa por essa situação não é de Jamarian, mas das pessoas responsáveis por cuidá-lo.
Estou falando dos pais dele, estou falando das autoridades que foram contatadas. Isso não tira a responsabilidade dele. Mas essa é uma situação em que todos concordam, e todos deveriam concordar que temos uma vítima principal aqui, que é o Connor, e nada mais. Todos nós estamos péssimos, e aquela família não merecia passar por aquilo. Jamarion também é uma vítima. Então, eu sugeriria ao tribunal que uma sentença juvenil poderia ser apropriada e, no mínimo, uma sentença mista deveria ser imposta. Aqui... Senhor Scottish New Force, você assume a responsabilidade e cuida dos interesses de Jamarion. Quero ouvir sua opinião. Obrigado. Acho que sim. Antes de tudo, ofereço minhas mais profundas condolências à família. Antes dos meus comentários, meritíssimo, quero compartilhar uma história e uma carta com o tribunal. A história vem de preocupações. O reverendo Ardo Draper, que é pastor na Igreja Calvário, tornou-se conselheiro e mentor de Jamarion. O reverendo Draper tem um passado criminal que o levou à prisão por anos. Ele mudou completamente de vida e agora trabalha aconselhando jovens. Jamarion foi fundamental ao pedir para o reverendo Draper ir ao centro de detenção, conversar com os outros meninos e compartilhar sua história. Ele fez isso, e os meninos se interessaram e fizeram várias perguntas. Acho que levar o reverendo Draper até lá mostra a maturidade de Jamarion e o crescimento que ele teve no centro de detenção juvenil. A carta que quero compartilhar com a senhora meritíssima e com o tribunal é de uma especialista em jovens que tem trabalhado com Jamarion no último ano, mais ou menos. E o nome dele é Frank Barones, e ele diz: estou escrevendo em nome de Jamarion Lawhorn. Jamarion está no centro de detenção juvenil do condado de Kent há mais de um ano. Atuo diretamente com ele como especialista em juventude. Jamarion é entusiasmado, amigável e divertido. Mesmo em dias difíceis, ele segue respeitoso e gentil com todos. Ele é divertido, carinhoso, sorridente e é uma alegria estar com ele. As chances sempre foram desfavoráveis para Jamarion desde cedo. Acredito que prendê-lo pelo resto da vida não beneficia ele nem a sociedade. Peço a vocês clemência e consideração por essa criança que cometeu um ato imperdoável de ódio e violência. Reconheço que o sucesso e a atitude de Jamarion no centro de detenção juvenil são resultado da estrutura, segurança e ambiente protegido oferecidos a ele. Aqui ele sempre tem comida, está limpo e tem onde dormir. Ele nunca teve nada disso antes de chegar à nossa instituição. Trabalho há mais de 10 anos e já presenciei o ciclo cruel que crianças seguem após situações de abuso. Por outro lado, vejo Jamarion, que se arrepende profundamente e reconhece o terrível crime que cometeu, e já está fazendo mudanças para se tornar uma pessoa melhor. Peço que considerem dar a esse garoto uma segunda chance de viver normalmente. Ele sabe que sempre sentirá o peso de ter tirado a vida de outra criança. Acredito que ele pode superar a sociedade de pobreza e destruição que o levou até lá. Não acho que ele seja uma ameaça à sociedade. E acho que agora eu quero falar sobre o que vivi neste último ano e meio, desde que comecei a trabalhar com Jamarion. Fui escolhida como guardiã de Jamarion em Lydon em agosto. Quero compartilhar com o tribunal minhas razões para acreditar que uma sentença juvenil é o melhor para ele. Quando conheci Jamarion pela primeira vez, vi uma criança comigo, com muita tristeza e desesperança. Vi as cicatrizes físicas que nunca vão desaparecer e também percebi as cicatrizes emocionais dele. Tanto as cicatrizes físicas quanto as emocionais eram dos anos de abuso que ele sofreu durante todo esse caso. Eu vi a transformação de uma criança triste e sem esperança para uma criança que agora demonstra emoção e tem um senso de esperança.
Eu não conseguia nem começar a imaginar o que ele teve que suportar em seus curtos 12 anos para chegar ao ponto de dizer que queria morrer, e ele queria a cadeira elétrica. Ficou mais claro ao ler o histórico dele e ver como família e Estado ignoraram seus pedidos de ajuda. Li que a mãe dele já tinha perdido a guarda de outros filhos por causa de crianças com ossos quebrados e queimaduras. Li sobre inúmeras denúncias para os serviços de proteção à criança em que nada foi feito. Li que os detetives localizaram a casa de Jamarian em condições deploráveis. Relatei que ele não teve apoio psicológico e revisei o período. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele contou à equipe da escola que tinha medo de ir para casa. Li que a mãe e o padrasto dele usavam drogas e o agrediam. Isso deixou marcas, sendo o evento mais trágico a denúncia ao Conselho Tutelar em 2013. O governo não abriu um caso nem tirou Jamarian, apenas o enviou para Nova York, onde sofreu mais abusos do pai e da avó. Ele foi para o pai, que estava em liberdade condicional por agressão e ameaça. As condenações foram resultado do pai dele ter chutado e pisoteado a namorada. Estes são alguns exemplos do que acredito ter levado esse menino de 12 anos a dizer que queria morrer. Jamarian agora tem esperança e quer ser escritora e palestrante motivacional. Seus pedidos estão sendo atendidos. Ele finalmente está recebendo o aconselhamento que todos entenderam que ele precisava, menos seus pais. A disciplina é aplicada humanamente, sem fios de extensão ou agressões por pessoas sob efeito de drogas. Ele não precisa mais viver na miséria. Ele tem uma cama, está vestido e tem 3 refeições por dia. Ele tem. Agora, ele tem boas influências ao redor diariamente. As cicatrizes físicas de anos de abuso e negligência sempre serão visíveis. Eu acredito que as cicatrizes emocionais, com aconselhamento, educação e estabilidade, vão se curar. E eu acredito no melhor para Jamari. Seja cumprida por sentença juvenil. Jamarian, quero te dar a oportunidade de falar hoje e dizer o quanto quiser. Desculpe pelas minhas ações. Passei por muito naquele mês e chorei todas as noites pela dor que causei no processo. Fiquei dias sem comer por causa do que aconteceu. Se eu pudesse voltar, diria que entendo o pesadelo que vivemos. Não mostro emoção porque, se mostrar, não paro de chorar. Após ser condenada, não sabia como lidar. Só repetia para mim mesma que não era aquilo. Tudo acabou e nunca teria uma vida normal. Acham que sou louca, mas não me conhecem. Se pudesse voltar, preferia sofrer dor e estresse do que tirar uma vida. Eu realmente não entendo isso. Tento, mas não entendo e não gosto do que fiz, assim como você. Sei que o que fiz foi errado. Não entendo por que fiz isso. Cometi um erro terrível. Quero que saiba que sinto muito por toda a dor que você tem passado. E quando eu ficar mais velha, vou ajudar as crianças a não cometerem o erro que eu cometi e ajudá-las a se tornarem pessoas melhores na vida. Assim elas não vão passar pelo abuso que sofri. Eu estava assustada, com medo do meu padrasto. Quis morrer porque achava que não havia saída. Agora entendo que machucar alguém não era certo nem a resposta. Conversei com um pastor e pedi que ele falasse com as crianças no centro de detenção para ajudá-las como fez comigo. Me desculpe pelo que eu fiz. Eu só queria que você soubesse disso. Eu só queria que você soubesse disso. Eu tive a oportunidade de, absorver sua emoção e espero que você também tenha feito o mesmo. O tribunal considerou os fatores que eu já analisei. Como exige a lei, o tribunal também está atento a outras circunstâncias do caso. Eu também
sou o juiz responsável pelo caso de negligência da família Lawhorn e tenho amplo conhecimento sobre a família de onde Jamarion vem. Ele cresceu em um lar com histórico de negligência e abuso físico. A mãe dele perdeu a guarda de 2 filhos anteriores por abuso físico há alguns anos. Os serviços de proteção à criança atuaram com a família em agosto e setembro de 2005 e novamente em maio e junho de 2013. Em 2013, a senhorita Lawhorn e Bernard Harold foram confirmados como responsáveis por abuso físico contra Jamarion. Ele foi tão brutalmente espancado com um fio de extensão que ficou com cicatrizes permanentes nas pernas. Depois, ele foi levado à casa do pai, em Nova York, onde foi espancado pela avó paterna alcoólatra e depois devolvido a Grand Rapids, e sua mãe na casa do Sr. Harold. O tribunal não se convenceu totalmente pelo depoimento da senhorita Lawhorn ou do Sr. Harold de que nenhum deles usou punição física em Jamarion desde 2013, pois nenhuma criança deveria sofrer negligência e abuso físico como Jamarion. O tribunal reconhece que uma infância difícil não justifica assassinato nem comportamento violento. Jamarion tinha apenas 12 anos ao cometer o assassinato. E seria ingênuo concluir que sua experiência de vida não teve nada a ver com seu plano de matar alguém para ser preso e executado. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, Miller contra Alabama, é o caso mais recente decidido pela Corte. Um caso em que uma criança de 14 anos do Alabama matou alguém 2 anos mais velho que Jamarion na época do crime. Explicou por que, como sociedade, tratamos assassinos juvenis diferente dos adultos. A Corte apontou 3 diferenças importantes entre jovens e adultos. Crianças são imaturas e pouco responsáveis, agindo com imprudência, impulsividade e assumindo riscos sem pensar nas consequências. Crianças são mais vulneráveis a influências negativas e pressões externas, inclusive da família e colegas. Elas têm controle limitado sobre o próprio ambiente e não possuem a capacidade de se afastar de situações horríveis e propícias ao crime. E, em terceiro lugar, o caráter de uma criança não é tão bem formado quanto o de um adulto. Seus traços são menos fixos e suas ações são menos propensas a serem evidências de depravação irrecuperável. O tribunal observou ainda que, à medida que a ciência avança, ela continua a mostrar diferenças fundamentais entre as mentes de jovens e adultos. Por exemplo, em partes do cérebro envolvidas no controle do comportamento, existe uma diferença entre um jovem de 12 anos e um adulto ao tomar uma decisão horrível como essa. O caso é uma tragédia de todos os lados para qualquer um de nós que esteve envolvido nele. Uma criança de 12 anos brutalmente assassinada ao acaso. Uma indefesa de 9 anos deixando uma família que sofre por perder alguém privado de crescer, se apaixonar e fazer suas escolhas. E o assassino de 12 anos, que não escolheu ser criado em um lar abusivo e negligente, agora precisa lidar com a dor que causou, perder sua liberdade e perder a chance de ter uma infância e adolescência normais. É decisão do tribunal impor uma sentença mista neste caso, que é uma medida que adia a imposição de uma pena de prisão. Segundo o MCL 7128181M, o tribunal concede liberdade condicional a Jamarion sob o 7128118 sub 1 sub B com as condições devidas. Inclui o internamento de Jamarion no Muskegon River Youth Home, conforme o MCL 7128181 sub D. O tribunal reserva e adia a imposição de uma sentença de prisão, a menos e até que seja feito um pedido para impor uma sentença de prisão. Pelo que entendi das posições das partes, ambas as partes concordam que é melhor aguardar para definir uma sentença adequada
caso o tribunal seja solicitado a impô-la. Quero lembrar a todos, e claro, vou lembrar Jamarian nas audiências de revisão, que violações da liberdade condicional, de acordo com a lei, podem resultar na revogação da liberdade condicional e na imposição da sentença de prisão para adultos. É essencial que Jamarian se esforce no centro juvenil do rio Muskegon para aproveitar os serviços e seguir as regras. Para mostrar a todos e a si mesmo que pode mudar de vida. Eu acredito na redenção. Não estou disposto a desistir disso com um garoto de 13 anos neste momento. Jamarian, você pode apelar da condenação ao Tribunal de Apelações de Michigan. Se não puder pagar, receberá um advogado nomeado pelo tribunal. Vamos fornecer um formulário para solicitar um advogado nomeado pelo tribunal. Preencha e devolva o formulário ao tribunal em até 42 dias, ou seu pedido será negado. Senhorita Hetzkevich, por favor, certifique-se de que Jamarian preencha o formulário agora, evitando que ele abra mão de seus direitos após a reunião com ele. Após a audiência de hoje, o tribunal dispensará o Sr. Bukalu e a Sra. Haskevich de seus papéis como advogado de defesa e guardiã ad litem de Jamarian. Foi um caso difícil. O tribunal agradece a cada um deles pelo serviço prestado em circunstâncias difíceis. O tribunal apenas nomeará outro advogado do nosso painel para conduzir futuras audiências de revisão. Senhorita Seidel, há mais alguma coisa que gostaria de apresentar ao tribunal enquanto estamos em audiência? Senhor Bukolô? Nada. Senhorita Haskell? Não. Meritíssimo Jamarian, boa sorte. Vejo você nas audiências de revisão em cerca de 6 meses. Desejo a você toda a sorte do mundo e muito obrigado a todos. Ah, bem. Você pediria por mais alguma coisa? Senhor Kowich. Ah, me desculpe. Por sugerir coisas felizes. Não quero escrever sobre as ondas da cidade.